Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar uma das artes marciais mais dinâmicas e versáteis da atualidade, o Gonkum Yosu. Uma combinação poderosa de golpes, projeções e técnicas de solo, essa arte marcial moderna desenvolvida na Coreia oferece o equilíbrio perfeito entre eficiência e controle. Vamos mergulhar na história, descobrir as características que a tornam única e entender por que ela é uma escolha excelente para autodefesa quanto habilidades de combate completas. Prepare-se para conhecer uma arte marcial que desafia os limites do corpo e da mente. A história do Gonkum Yosu começa com a trajetória pessoal do seu criador, Kang Jong, que nasceu na Coreia do Sul e foi exposto a uma variedade de artes marciais desde jovem. Kang cresceu treinando Jujutsu japonês e Hapkido. Ele rapidamente se destacou em ambas, mas sentiu que, embora fossem eficazes em termos de treino físico e de disciplina, faltava algo nas técnicas de combate corpo a corpo, especialmente no que se referia a confrontos realistas, como lutas no chão ou situações de autodefesa. Busca por eficiência. Nos anos 1980, durante um período em que muitas artes marciais ao redor do mundo estavam focadas em competições e regras esportivas, Kang Jong começou a sentir que as artes marciais tradicionais estavam se afastando da realidade das lutas de rua. Ele então passou a estudar outras artes que pudessem complementar as suas habilidades e proporcionar uma abordagem mais completa. Foi quando Kang começou a explorar artes marciais como o jiu-jitsu brasileiro e o judô, que tinham uma ênfase maior em técnicas de chão e submissão. Ele ficou impressionado com a eficácia dessas artes em situações de combate corpo a corpo, onde as técnicas de quedas, projeções e finalizações eram determinantes. Além disso, estudou sistemas de defesa pessoal de outros países, como o karatê e o boxe, que influenciaram sua compreensão sobre a importância de técnicas eficientes de socos e chutes. Criação do Gonkum Yosu. Kang Jr. sentiu que poderia unir essas influências em uma nova arte marcial, criando um sistema que combinasse tanto técnicas de golpes quanto de grappling de forma integrada, algo que ele não havia visto nas artes marciais tradicionais coreanas. Em 1996, após muitos anos de pesquisa, estudo e prática, ele fundou a Gonkum Yosu. O nome Gonkum Yosu foi escolhido de maneira a refletir seus princípios fundamentais. Gonkum significa punho vazio e se refere a técnicas como socos e chutes. Yosu refere-se às técnicas suaves ou de flexibilidade, muitas vezes ligadas ao controle, ao grappling e às finalizações. Kang queria que o Gonkum Yosu fosse uma arte marcial completa, que preparasse os praticantes tanto para lutas em pé quanto no chão, algo que outras artes coreanas não faziam de forma tão integrada. Ele incorporou uma ampla gama de técnicas, como quedas, chaves de braço, estrangulamentos, defesas contra armas e golpes em pontos vitais. Expansão e crescimento. Após estabelecer a arte, Kang começou a ensinar o Gonkum Yosu em academias na Coreia do Sul. Inicialmente, foi visto como uma inovação no cenário das artes marciais coreanas, e rapidamente ganhou popularidade entre praticantes que buscavam um sistema mais completo, especialmente aqueles que se preocupavam com a eficácia das técnicas em situações reais de combate. A arte marcial também se beneficiou do crescente interesse mundial por artes de grappling e defesa pessoal no início dos anos 2000, particularmente após o sucesso do jiu-jitsu brasileiro no MMA. O Gonkum Yosu oferecia uma abordagem semelhante, mas com um toque coreano, misturando o melhor das técnicas de combate em pé com as de chão. Reconhecimento internacional. Com o tempo, a arte foi ganhando adeptos fora da Coreia. Kang Jong fez várias viagens internacionais, promovendo o Gonkum Yosu e realizando seminários para demonstrar a eficácia da arte. A aceitação foi positiva, especialmente nos Estados Unidos, Japão e Europa, onde praticantes de artes marciais começaram a reconhecer o equilíbrio que a arte proporcionava. A partir dos anos 2010, o Gonkum Yosu já estava sendo praticado em dezenas de países. Academias foram abertas em diversas partes do mundo, e a arte começou a ser incluída em competições de artes marciais mistas e de defesa pessoal. Kang e seus instrutores graduados continuaram a treinar novos alunos,
promovendo a filosofia de que o Gongon Yōsu é uma arte que deve evoluir, mantendo-se fiel à sua intenção original de ser eficaz em situações de combate reais. Filosofia do Gongon Yōsu. Kanjong sempre enfatizou que o Gongon Yōsu não era apenas uma combinação de técnicas, mas também uma forma de treinamento mental. A arte promove o desenvolvimento do controle mental e emocional, autodefesa eficiente, e a capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão. Ela é praticada com um espírito de respeito e disciplina, herdados das tradições das artes marciais coreanas, mas com uma visão moderna focada na eficácia e no realismo. Hoje, a arte marcial é conhecida por sua versatilidade, preparando seus praticantes para qualquer situação, seja em pé ou no chão, em combate esportivo ou em defesa pessoal, mantendo um equilíbrio entre tradição e inovação. O Gongon Yōsu continua a crescer, sendo um reflexo da visão de Kanjong de criar uma arte marcial que transcende as limitações de sistemas fechados e se adapta às necessidades do praticante moderno. As técnicas do Gongon Yōsu são projetadas para proporcionar uma abordagem completa ao combate, combinando golpes, técnicas de projeção, controle e finalizações no solo. A arte marcial busca ser prática e eficaz em confrontos reais, integrando habilidades tanto em pé quanto no chão. As principais características das técnicas do Gongon Yōsu são: golpes em pé. Incorpora uma ampla gama de técnicas de golpes provenientes de diversas artes marciais. As técnicas de golpes incluem socos diretos e cruzados. Esses golpes são rápidos e visam pontos vulneráveis, como o queixo e as têmporas. Chutes altos e baixos. Utiliza chutes altos esteticamente refinados, mas também foca em chutes práticos, como chutes baixos nas pernas para desestabilizar o oponente. Cotoveladas e joelhadas. Utilizadas em distâncias curtas, esses golpes são eficazes para causar dano enquanto se protege de contragolpes. Palmas de mão e golpes com o dorso da mão. São incorporadas técnicas para atacar áreas sensíveis do corpo, como o nariz ou as orelhas. Os golpes são executados com foco em fluidez e transição, ou seja, após um ataque, o praticante pode imediatamente mudar para uma técnica de projeção ou grappling, dependendo da resposta do adversário. Técnicas de projeção e derrubadas. As quedas e projeções são projetadas para manter o lutador no controle e prepará-lo para seguir com técnicas de submissão no solo. Algumas dessas técnicas incluem projeções de quadril. Essas técnicas utilizam o quadril para levantar e jogar o adversário ao chão, aplicando força e alavanca. Varreduras de perna. Usa uma variedade de varreduras, tanto de dentro quanto de fora, para desestabilizar o oponente e levá-lo ao chão. Quedas rápidas. No clinch, o praticante pode aplicar uma queda súbita para puxar o oponente para baixo e dominá-lo no chão. Chaves de braço com projeção. Combina uma chave de articulação com uma derrubada, para neutralizar e imobilizar o adversário. Essas técnicas de derrubada são eficientes para confrontos reais, onde o praticante pode levar o oponente ao chão e seguir com controle ou finalizações. Grappling e técnicas de solo. Com foco em controle, transições rápidas e finalizações letais. As técnicas de solo são fundamentais para garantir que o praticante mantenha vantagem, mesmo após uma queda. Alguns dos aspectos mais importantes são: chaves de braço. As técnicas incluem chaves tradicionais e chaves mais complexas, que podem ser aplicadas a partir de posições como montada ou guarda. Estrangulamentos. Inclui estrangulamentos como mata-leão e variações de guilhotinas e triângulos, visando sufocar o oponente até a rendição. Chaves de perna. Essas técnicas são usadas para atacar as articulações do joelho e tornozelo, forçando uma submissão ou incapacidade de continuar a luta. Controle no solo. O praticante é treinado para assumir posições dominantes no solo, como a montada, controle lateral e guarda fechada, o que permite controlar o oponente enquanto busca finalizações. O grappling é fluido, com o praticante sendo capaz de transitar rapidamente entre diferentes posições e técnicas de finalização, dependendo da reação do oponente. Defesas contra armas. Como uma arte marcial de defesa pessoal, o Gongon Yōsu também incorpora técnicas de defesa contra ataques armados.
Isso inclui defesas contra facas, bastões e até mesmo armas de fogo de curto alcance. As técnicas são projetadas para neutralizar rapidamente o ataque e desarmar o agressor. Algumas técnicas incluem desvios e controle de arma. O praticante aprende a desviar ataques de faca ou bastão e a usar técnicas de controle, como torções de pulso ou desarmes rápidos. Chaves de articulação para desarme. Essas técnicas utilizam o princípio da alavanca para tirar a arma da mão do oponente, muitas vezes associadas a uma projeção ou finalização imediata. Combinações de defesa e contra-ataque. Treina o praticante para bloquear ou evitar um ataque e responder imediatamente com um golpe, queda ou técnica de imobilização. Treinamento de defesa pessoal realista. Uma das características mais importantes é o seu foco em situações reais de autodefesa. Isso significa que o treinamento é muitas vezes feito com simulações de confrontos realistas, onde os alunos são colocados em situações caóticas e inesperadas, como emboscadas, múltiplos agressores e tentativas de ser imobilizado. O objetivo é preparar o praticante para reagir de maneira rápida e eficaz, sob pressão e em cenários imprevisíveis. Os praticantes também são treinados a manter a calma e usar técnicas de respiração e controle mental para tomar decisões rápidas e eficientes, especialmente em situações de confronto físico intenso. Integração de estilos. O aspecto mais único do Gon com Yōsu é a integração fluida entre golpes, grappling e projeções. O praticante é treinado para não se limitar a um único tipo de combate, mas sim para fluir de um estilo para outro de forma natural, dependendo da situação. Por exemplo, um golpe que acerte o oponente pode ser seguido imediatamente por uma projeção, e essa projeção pode ser continuada com uma técnica de controle ou finalização no solo. Essa adaptabilidade faz do Gon com Yōsu uma arte marcial dinâmica e eficaz tanto para competições quanto para autodefesa, com o praticante sendo capaz de lidar com diferentes tipos de oponentes e estilos de combate. Essas características tornam o Gon com Yōsu uma arte marcial extremamente versátil e moderna, adequada para confrontos reais e baseada em um treinamento diversificado que abrange o melhor de várias tradições marciais. Chegamos ao fim dessa jornada pelo fascinante mundo do Gon com Yōsu. Uma arte marcial que combina o melhor de diversas técnicas, desde golpes poderosos em pé até finalizações precisas no solo. Seja para autodefesa ou para aprimorar suas habilidades de combate, o Gon com Yōsu se destaca como uma abordagem moderna, prática e eficiente. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre artes marciais. Até a próxima, e continue explorando o incrível mundo das artes marciais.